Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Conselheiro do CREA afirma em CPI da Câmara Municipal que pressa da Prefeitura do Rio para inaugurar a ciclovia Tim Maia pode ter contribuído para o desabamento da pista. Relatório alternativo da CPI dos ônibus pede o indiciamento do ex-prefeito Eduardo Paes. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Livro, você vai conhecer pequenas iniciativas que estão ajudando a aumentar o número de leitores na cidade. A gente começa esta edição falando do depoimento de um conselheiro do CREA à CPI da Câmara do Rio, que apura a situação da ciclovia Tim Maia. O engenheiro Luiz Carneiro afirmou que a pressa do ex-prefeito Eduardo Paes para inaugurar a via pode ter contribuído para o desabamento que matou 2 pessoas. A viúva de uma das vítimas esteve na Câmara Municipal e acompanhou os depoimentos dessa terça-feira. Eliane conhece bem de perto a ciclovia Tim Maia. Ela perdeu o marido, o engenheiro Eduardo Marinho, no primeiro desabamento em 2016. A perda do Eduardo, para a gente foi devastadora na nossa família, de todo marido, pai, filho, irmão, enfim. Tem sido bem difícil. Eliane participou da 4ª sessão da CPI. A reunião foi marcada por 2 depoimentos. De acordo com os técnicos do Instituto Carlos Éboli, a perícia criminal apontou falha nos cálculos. O principal deles foi não calcular a força da onda. Como o projeto inicial já previa a colocação de tabuleiros colados à plataforma, eles se soltaram e a ciclovia cedeu. Pelo que foi falado, tanto do depoimento do CREA como do Carlos Éboli, é que sem o estudo dos efeitos das ondas, a gente não tem como saber se a ciclovia pode ser reaberta ou não. Porque hoje nós temos a informação trazida pelo CREA de que depois de feitas as amarrações dos tabuleiros, eles suportam até 6 toneladas de força de baixo para cima. Mas a gente não sabe dizer se as ondas podem ultrapassar esse limite de 6 toneladas ou não, porque não existe esse estudo. Então, no mínimo, o que parece é que, para garantir a segurança das pessoas, a ciclovia ela só pode ser reaberta quando houver um monitoramento das ondas. O outro depoente foi o CREA. O Conselho fez a vistoria da ciclovia logo após a queda, em 2016. Os engenheiros responsáveis pela obra estão respondendo um processo no Conselho de Ética. Para o conselheiro Luiz Carneiro, a ciclovia pode ser reaberta. Ele não acredita no risco de novos desabamentos. Um dado que chamou a atenção de todos na CPI foi a fala do conselheiro do CREA. Ele denunciou a rapidez com que a ciclovia ficou pronta. Ele também disse que essa rapidez é normal nas obras públicas em ano de eleição. A pressa de fazer obras em geral, é um mal que aflige os nossos governos, de todos os partidos, de todas as tendências, de tudo. Então, essa pressa, o povo já diz que a pressa é inimiga da perfeição. Os parlamentares ficaram assustados com esse diagnóstico. A pressa por entregar a ciclovia dentro do prazo das Olimpíadas, e outras obras foram citadas na cidade, deve ser a principal responsável pela tragédia que aconteceu. Os prazos que não foram cumpridos, os relatórios que não foram feitos, tudo isso em nome de um legado olímpico. Se isso vier a se comprovar, é extremamente grave, ou seria uma denúncia extremamente grave, mas tudo isso cabe ser apurado ainda ao longo do processo de investigação. A ciclovia custou quase 45 milhões de reais. Hoje ela está fechada após 2 desabamentos e 2 mortes. Tudo o que Eliane espera é que seja feita justiça. Não vai trazer o Eduardo de volta, porque não tem solução, mas pelo menos evita novas tragédias e evita ameaça à vida a outras pessoas, porque se a gente puder contribuir no bem do próximo, eu acho que vale a pena. E uma outra CPI da Câmara Municipal chegou ao fim, mas ainda gera polêmica. O vereador Tarcísio Mota, integrante da comissão, fez a leitura de um relatório paralelo onde afirma que há indícios de formação de organização criminosa entre empresários e pede o indiciamento do ex-prefeito Eduardo Paes. O documento vai ser entregue ao Ministério Público.
O relatório alternativo tem 350 páginas e aponta várias irregularidades no sistema de transporte público, como, por exemplo, o aumento das tarifas de ônibus, o sistema de bilhetagem eletrônica, o edital de licitação e o superfaturamento no aluguel das garagens. Isso gera uma receita para os operadores, né, que faz com que o lucro das empresas seja maior, né, muito maior, do que o permitido no próprio edital. E como isso seria ilegal, ou seja, eles não poderiam acumular esse lucro extraordinário, né? Isso é transformado na forma de despesa de garagem. Tem empresas, por exemplo, que estão tendo prejuízos da ordem de R$1 milhão por ano, mas a garagem rende ao sócio controlador 6 milhões por ano. Ou seja, essa estratégia de tirar a garagem das empresas e colocar isso no patrimônio pessoal dos sócios está fazendo com que um recurso extraordinário que deveria estar batendo a tarifa está indo para o patrimônio pessoal. Com isso, a tarifa que deveria ser R$ 3,26 está ao preço que está hoje. Num outro ponto, o relatório pede o indiciamento do ex-prefeito Eduardo Paes e de ex-representantes da Secretaria Municipal de Transportes da cidade do Rio de Janeiro. Preciso se cobrar responsabilidade. Alexandre Sansão, que foi secretário de transporte durante quase todo o tempo, Rafael Pisciani, que autorizou esses reajustes fora do padrão, e Eduardo Paes, que era o gestor desse contrato, precisam ser investigados, porque não é possível imaginar que eles não sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam, e como eles não tomaram atitudes, eles precisam ser investigados e responsabilizados, porque a responsabilidade era deles. A CPI dos ônibus foi instalada na Câmara Municipal no segundo semestre de 2017 e teve como presidente o parlamentar Alexandre Esquerdo, relator Rogério Rocal e os vereadores Eliseu Kessler e Tarcísio Mota como membros da comissão. Agora o relatório alternativo será entregue à Receita Federal, ao Tribunal de Contas do município e ao prefeito Marcelo Crivella. Por iniciativa do vereador Ottoni de Paula, a Câmara do Rio discute liberação das drogas no cenário pós-intervenção federal na segurança pública do Estado. CPI dos ônibus. Vereador Tarcísio Mota apresenta relatório alternativo em debate público. Leis aprovadas na Câmara do Rio buscam garantir inclusão e a cidadania de pessoas com surdez e deficiência auditiva. E por iniciativa do vereador Leonel Brizola, Câmara do Rio entrega moções de louvor e reconhecimento a personalidades femininas. O Dia Municipal do Transplantado foi comemorado nesta terça-feira. Números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde revelam que o Rio continua avançando no setor. O estado acaba de bater o recorde do número de transplantes de órgãos. Apesar do crescimento, os desafios ainda são grandes. Marcelo Queiroz, de 33 anos, fundador do Grupo de Apoio ao Transplante de Órgãos, descobriu um câncer e fez um transplante em novembro do ano passado. O transplante foi um sucesso, mas Marcelo sofreu com a burocracia. Minha mãe não poderia me doar porque teve câncer. Meu pai tinha uma idade muito avançada, 86 anos, não podia também. Está muito bem, mas não pode ser um doador vivo. E minha prima não era compatível com o meu órgão. Então, na verdade, eu recebi a doação de um amigo meu e essa doação entre vivos não familiar ainda sofre uma série de restrições. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, de 2010 a 2017, o número de doadores cresceu 69% no Brasil, o que demonstra uma mudança de atitude do brasileiro. O Rio de Janeiro bateu recorde de transplantes de órgãos em janeiro e fevereiro de 2018. O Programa Estadual de Transplantes, criado pela Secretaria Estadual de Saúde, realizou em janeiro deste ano 129 transplantes de órgãos e tecidos humanos, o maior número de procedimentos realizados desde o lançamento do programa em 2010. Nós temos um sistema de regulação em que os pacientes que precisam do serviço, eles podem, é fácil, os pacientes podem ligar. Os pacientes que têm indicação de transplante ou de uma avaliação de uma possibilidade de entrar na fila de transplantes, eles têm um telefone, o acesso é fácil, o paciente liga no hospital e rapidamente ele é agendado. O hospital recebe pacientes de todos os estados do Brasil e um dos motivos é o tempo de espera para o transplante, considerado um dos mais curtos do país. Hoje, eu diria que um paciente do sangue B, ele é transplantado aqui em 15, 20 dias no Rio de Janeiro.
né? Do sangue A, um pouquinho mais difícil, diria aí uns 2 meses de fila, do sangue O, 1 mês, 2 meses. Então é bem curto em comparação com o restante do país, que às vezes são anos. Os transplantes renais e hepáticos são realizados aqui no Hospital São Francisco desde 2013 e já ultrapassam a marca de mais de 1.000 transplantes de rins e cerca de 500 transplantes de fígado. Os números são considerados um sucesso. 1.000 transplantes renais, são poucos hospitais no país que conseguiram fazer 1.000 transplantes renais. Então é uma grande marca, não só para o hospital, mas como para o Rio de Janeiro, tem um hospital que fez mais de 1.000 transplantes. Apesar dos avanços nos transplantes, os desafios ainda são grandes. A gente tem que mudar um pouco a legislação, aproximar os centros de hemodiálise às pessoas, estabelecer nas cidades que não existem uma regra para que a gente comece a desenvolver centros de hemodiálise em todas as cidades e, principalmente, eu acho que essa divulgação forte da doação de órgãos e da prevenção também das doenças. Na verdade, a doação é um gesto de amor e de carinho para o próximo. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram vetos do Poder Executivo aos projetos de lei apresentados pelos vereadores. Dos 14 vetos que estavam em pauta, 4 foram votados e rejeitados. E durante a sessão, o vereador Rafael Aloysio Freitas solicitou uma posição da Secretaria de Urbanismo para que seja cumprido o decreto que dispõe a instalação de guaritas ou grades de segurança em logradouros públicos na região do Meia. O decreto diz que tem que simplificar, considerando a desburocratização dos procedimentos e também para garantir a segurança dos cidadãos. Então, se os próprios assessores da Secretaria aumentam essa burocracia, qual é a finalidade do decreto? Não está sendo cumprido. Então, é uma cobrança para que a Secretaria cumpra e possa garantir a segurança desses moradores. Vítima de um assalto na sexta-feira passada em Laranjeiras, o vereador Daniel Martins usou a tribuna para falar sobre a falta de segurança na cidade. Todas as vezes que eu puder, virei à tribuna para pedir ao governador do Estado de Providências, ao nosso interventor federal, o comandante Braga Neto, para que a gente possa se sentir seguro. Afinal, é por isso que a intervenção federal aconteceu, é por isso que nós estamos pagando milhões de reais para que tenhamos segurança e não podemos ficar à mercê da criminalidade. Laranjeiras pede socorro, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Glória, bairros nobres que pedem socorro e pedem uma ação premente do governo do Estado e da intervenção federal. O vereador Tarcísio Mota propôs à mesa diretora a realização de uma sessão extraordinária no dia 2 de maio para votar 7 projetos de autoria da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. Nossa ideia é de que no dia 2 de maio a gente possa fazer uma sessão extraordinária em que possam ser votados 7 projetos da Marielle e mais 2 homenagens. A homenagem de dar o nome dela à tribuna, o lugar onde nós, vereadores, fazemos nossos pronunciamentos. É uma iniciativa da vereadora Tânia Bastos, com apoio de todas as vereadoras da casa. A medalha Chiquinha Gonzaga, proposta pela bancada do PSOL para a própria Marielle. E, além disso, 7 projetos dela. Para nós, portanto, esse é um momento importante de homenagem da Câmara, institucional da Câmara, que dá uma resposta política ao assassinato dessa nossa colega, dessa nossa companheira de lutas, que foi levada brutalmente, que foi assassinada brutalmente há 40 dias atrás. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Livro, você vai conhecer pequenas iniciativas que estão ajudando a aumentar o número de leitores na cidade. Olhares atentos e expressões de curiosidade. As novas gerações começam cedo a serem estimuladas. É na brincadeira que eles aprendem. A contadora de história usa sons e diferentes linguagens para atrair as crianças de uma creche do município do Rio. As crianças, os curumins, viraram grandes estrelas, clareando todo o céu. Agora não tem mais escuridão. Foi assim que nasceram as estrelas. Clarice Lispector, Como Nascer as Estrelas. O efeito é imediato. Matias e Tiago abrem os livros, observam as figuras e se sentem interessados. Esta é a iniciativa Quintas Afetivas, da Prefeitura do Rio. Uma vez por semana, um grupo de crianças é convidado para desenvolver o interesse pela leitura. Os pequenininhos, quando estão apresentados dessa forma a leitura, com toda essa criatividade, porque a gente tem que brincar, mostrar o imaginário para eles. O lúdico atrai. E eles, assim, você vê como eles pegam o livro, como eles manuseiam, eles olham o livro quando conseguem abrir o seu imaginário.
Mais do que serem convidados ao novo hábito, o projeto cria um comportamento que a longo prazo pode democratizar a leitura. Eles são convidados a trocar os livros, para que todas as crianças tenham acesso a diferentes títulos. Socializar, ter interação com o outro, né? E trocar o livro. Não tá legal aquela história, já leu várias vezes, vou trocar, vou compartilhar com o outro, pegar uma nova história. A venda de livros cresceu 14% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é formado por 44% de não leitores. O hábito da leitura fica em 10º lugar, quando a pergunta feita é o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre. Acho que falta incentivo desde cedo. Não só nas escolas, mas o próprio em casa, né? Os pais também devem incentivar mais isso. Acho que vem um pouco de falta de incentivo, né? Nós não temos incentivo direto, até a educação familiar mesmo. A solução pode estar nas pequenas iniciativas. Uma caixa de madeira e alguns livros formam um cantinho cultural. Rogério aproveitou este espaço na loja de lanches dele para quem tem fome de leitura. Tem pessoas que realmente são interessadas, gostam, fazem a troca dos livros, sentam, leem um pouco, levam livros para casa. O Legislativo tem uma frente parlamentar em defesa da garantia do direito à cultura literária, por meio do acesso ao livro, à literatura e à biblioteca. O grande desejo é mesmo aquele desejo de que isso seja democratizado à exaustão, democratizado ao máximo. Os livros nas mãos das pessoas e, de modo particular, o livro na compreensão de que ele não é propriedade de ninguém. Quando alguém, por exemplo, escreve um livro, esse livro, ao ser lido por outro alguém, ele pode ter uma interpretação, inclusive, diferente daquela que era o desejo do autor. O autor, inclusive, se diz, eu não sou mais dono desse livro quando ele sai, quando ele parte, quando ele voa, quando ele vai ao encontro dos meus leitores. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.